Tudo bem. Goldberg, quando for fazer sentado na cadeira, é bom tu apoiar os pés. Assim. Isso. E você colocar o calcanhar embaixo do joelho, né? Às vezes, se a cadeira for muito alta, né? Tem que pegar a mão mais baixa. Porque aí você não fica pressão nas costas. O peso fica para as suas coxas, o peso das pernas. Aí não tem tanto impacto para a coluna. Então, aí essa posição. E, eventualmente, durante a prática, a gente não apoiar as costas no espaldar da cadeira, que aí você deixa o fluxo livre. É uma forma de treinar na cadeira, tá? Sem apoio, que aí a energia flui pela coluna melhor. Então, vamos seguir agora partindo dos BOs. Nós estamos sofrendo, e aí, se a gente está sofrendo, é porque a coisa desabou. Tudo que a gente não queria que acontecesse, aconteceu. A gente estava manobrando e não deu certo. A manobra é o equilibrista. A gente estava manobrando, mas agora caiu, desabou. E aí, o que que é? É perda do emprego, fim de relacionamento, doença, né, no corpo, né, estado de decrepitude e morte. Jana Marana. É assim, é o fim. A pessoa vai experienciar como uma morte. É a morte de uma identidade. Né? E aquilo parece que não tem solução. E realmente não tem solução dentro daquela visão limitada que a pessoa está. Por isso que aquilo desaba. Né? Então, dentro daquela visão, não tem solução. E aí a pessoa sofre. E a gente, quanto mais eu me fixo, né, numa determinada expectativa, ou seja, a frustração da expectativa, é que quanto mais eu fixado estou, e eu vou, mas não pode, mas cara, já deu, não dá mais, acabou, acabou, game over. Aí a pessoa, ela reluta, né, até que a coisa, aí a pessoa, assim, bom, mas por que que eu estou sofrendo? Então, tem uma visão causal. Por quê? Qual é a causa do meu sofrimento? Eu quero entender por que que eu estou sofrendo. A gente faz isso só para ajudar a pessoa a sair do buraco. Mas, na verdade, o Lama, ele ensina que a gente não precisaria disso. Mas a gente vai fazer para, tipo, dar um empurrãozinho para a pessoa. Mas para depois a pessoa falar assim, cara, nem preciso disso. Né? A causalidade tem um atalho direto, tem uma coisa muito mais rápida. Eu não preciso, eu posso interromper a experiência do sofrimento. É só mudar o lugar de onde eu estou olhando, que é uma forma não causal de fazer. Não tem uma causalidade específica. A gente está preso. Então, a nossa verdadeira natureza, ela é capaz de construir de diferentes direções. Ela tem uma liberdade, tem uma capacidade de construir e uma liberdade de construir em qualquer direção. E tem energia dinâmica. Mas a gente não está usando isso. A gente está usando o quê? Condicionamento, estruturas kármicas, segundo ela. Né? E aí a gente é impulsionado através dessas estruturas para Vijnana, para determinadas energias que a gente sente, brilha naquela direção e a gente responde. Responsividade substitui lucidez.
Então, como aquilo é meio automático, e aí eu estou imantando os objetos com os conteúdos internos, quarto elo. Né? Mas é isso, eu não percebo que eu estou fazendo isso. Mas Jana Marana, deu, acabou, morreu. Então, mas aí eu não vou falar de forma não causal, vou falar primeiro de forma causal. Por que que eu estou sofrendo? E aí vocês pensem num sofrimento. Não pegue o pior sofrimento, por favor. Vocês pensem aí, mas não pegue a sua crise existencial mais forte. Pegue uma crisezinha, né? Para não te derrubar logo de cara. Você está meio ainda testando métodos, né? Não vamos pegar nosso dilema da vida, assim, não, é hoje que eu vou resolver aquilo. Não, não vai. Porque por a vida a gente é muito fixado naquilo. Então, pega um sofrimento que perdeu o prazo de validade, alguma coisa que já está mais fraquinha, né? Mas que, ok, aconteceu. Então, você pega uma experiência de sofrimento e você olha assim, bom, mas por que que eu tive aquela experiência de sofrimento? Porque eu estava sustentando algo. Aí vem a pessoa, mas olha, eu trabalhei naquela empresa por 10 anos, eu carreguei aqui o piano lá, eu fazia tudo, eu dei o sangue, eu dei minha vida. Vocês entendem que esse tempo que ela estava é a principal fonte de sofrimento dela? E ela vai virar para você, não é justo. Por tudo que eu fiz, eles me deram um pé na bunda. Nem muito obrigado. Não, aí fica aquela mágoa, né? Aquela coisa assim, ou seja, quanto maior o processo de manobra, maior o processo de equilíbrio dos pratos, de sustentação daquela identidade, mais a pessoa vai justificar o sofrimento dela. No texto, o Lama vai ter o precioso ou não, né? A pessoa poderia, ok, agora eu poderia seguir fazendo isso ou não. Não, não é bem assim, Bruno. Você não está entendendo. Aí a pessoa vai te explicar por que que ela não pode dizer ou não. Não, você não está entendendo. Cara, eu acordava 5 horas, eu ia lá, eu chegava antes de todo mundo, eu fazia tudo aquilo, eu sabia como funcionava com as coisas, tudo. Cara, você não está entendendo, aquilo era a minha vida. Tiraram isso de mim. Mas quem tirou? Sempre tem a personificação do mal. Quem é a personificação do mal? Aquele ser terrível, aquele chefe que não tem amor por aquele negócio, porque agora mudou, porque antes era tal pessoa, ele sim, agora não, mudou. Esse é o ser, é o Maharaja. Maharaja é a personificação do mal. Por quê? Porque ele mostra que aquilo é impermanente. Maharaja, você estava confiando nisso, era a sua fonte de felicidade e segurança? Errou. Errou rude, né? Não é por aí. E aí a pessoa, mas não pode. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, quando a pessoa está dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que que ela está descrevendo? O 11º elo. Então, quando você tiver falando, eu estou sofrendo por causa disso, disso, disso. Imagina o relacionamento. Aí a pessoa fala assim, olha o que eu fiz por essa pessoa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso outro, eu fiz o outro. O que que ela está descrevendo? O 11º elo. Como ela estava equilibrando a situação. Então, essa é a descrição. Então, como é que você quer saber? Eu estou sofrendo, aí você quer saber como é que eu sei que é o 11º elo? Conta, né? Aí você pode descrever tudo que você fez para que aquilo acontecesse e, enfim, aquilo não aconteceu. Isso é o 11º, jet, as circunstâncias da vida, né? E coisas externas também, né? Que acontecem que não é ao teu alcance, mas aconteceu. Mas aconteceu. E aí, você não previu? Né? Então, por exemplo, a pessoa
Janamarana é, por exemplo, síndrome do pânico. É quase como um Janamarana, né? Bateu, o sofrimento está batendo, síndrome do pânico. Por quê? Porque a pessoa, na ansiedade, o que que ela faz? A gente treina para ser ansioso. Capaz. A gente não treina. Ninguém faz curso para ser ansioso. Fazemos. A gente a está treinando na vida o curso para ansiedade. Não, olha, não deu muito certo dessa vez, mas agora eu vou fazer mais uns controles aqui, agora vai dar tudo certo. Não, não deu muito certo, não, mas agora eu vou controlar melhor. Porque essas variáveis eu não tinha pensado nisso, mas agora eu vou pensar. Aí daqui a pouco a pessoa, daqui a pouco ela não consegue mais. Entra em pânico. Porque alguma coisa vai escapar do controle dela. E vai, com certeza vai. O que está escapando ao controle dela é a vida dela mesmo, né? É a mente dela que está escapando ao controle. Por quê? Porque não tem como prever tudo. Ah, tem. Aí está doente. Aí Maharajá, então tá bom, vai lá, né? Vai lá. Aí a gente, aí os contratos são cada vez maiores, né? A gente nem lê os contratos, né? Miudinha ali. Aí Letrinha vem, miúda. aí vem, né? Você vai se cadastrar no banco, né? E aí só tem aquela coisa, concorda com todas as coisas aqui, né? Você está lá no celular, eu não vou ler tudo isso aqui, concordo. Todo mundo tem conta no banco, eu não vou ficar lendo isso aqui, tudo não adianta nada, né? Mas aí a pessoa concordou, já era. Pau. Depois ele vai ver o que significa as letras miúdas, né? Aí a pessoa está lá, mas por que que eu estava sustentando todas essas coisas? Nível causal. Qual é a causalidade? Por que que eu fiquei sustentando tudo isso? Por que que eu ia lá? Por que que eu cuidava da pessoa? Por que que eu cuidava do serviço? Por que que eu... Por quê? Por quê? Porque é que eu sou assim. Não, é que eu sou assim mesmo. Eu sou uma pessoa dedicada. É porque eu sou uma pessoa amorosa. Aí a pessoa tem a identidade. Ela está descrevendo. Então você pergunta para você mesmo, mas por que que eu estava fazendo isso? Aí você vai responder. O que que você vai responder? O seu bhava. Porque é mais fácil perguntar para o outro, né? Mas para você olhar, é que é o ponto. Aí você, eu estou sofrendo porque então eu estava sustentando tal coisa. Mas por que que eu estava sustentando tal coisa? Porque eu tenho essa identidade. Aí a pessoa, aí ela começa a perceber qual é a sustentação disso, qual é o cartão de visita dela que está se apresentando ali, né? Aí a pessoa faz a fatia da mas por que que eu sou assim, né? Por quê? Porque eu sou assim, porque eu tive experiências de sucesso. Aí eu vou descrever, porque quando eu fiz isso, funcionou assim, quando eu fiz isso, funcionou assim. Aí essas experiências de sucesso é o nono elo. Bruno, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tem a causa ali, que você viu que tem. O fato de você observar, então você identificou de onde veio, você sabe que tem ali, por exemplo, veio um sofrimento. Você identificou a causa, veio, tá, beleza. O fato de Mas eu... você identificou a causa externa, né? Isso, Não a causa verdadeira. é. Aí quando você está indo para o analítico, você está trazendo essas informações. É que eu tô, tipo assim, em vez de dar uma porrada direta, eu tô amaciando o bife. Mas nessa de fazer a busca da causa, por exemplo, da coisa externa, não tá linkado junto com a identidade. Se você identifica aquela coisa externa, também quer dizer que tem uma identidade tua que tem familiaridade. Sim? E aí, eu identificando isso, como é que faz aí, se você olha para aquilo e ilumina, ele tem a tendência de mudar a paisagem? Sim. Ou você faz isso ou o seu dinheiro de volta. Essa é a ideia, né? A ideia Porque às do vezes curso é isso que isso. me confronta a hora que eu estou fazendo, sabe? Aham. Você vê que tem ali a causa que veio, veio uma coisa que você sofreu. Aí você observou, viu que veio, tá ok. Aí, aí a mente diz, não, deixa eu pensar numa imagem, num cenário invertido, numa paisagem invertida, já que eu dou ruim pro bom. Aham. É essa transiçãozinha aí. Mas assim, a ideia
Quando você vai vendo a causa, é chegar na causa última. Essa é uma causa transitória ainda. Eu estou ainda... eu não cheguei no não causal ainda. Vamos chegar. Nós estamos lá. Estou vendo o senso comum, assim. Como é que é o senso comum? Até o sétimo elo é o senso comum. É o que a gente faz. Mas a gente está enganado. A gente está deludido. A gente está sob o poder de avidia. E não está percebendo. Eu estou fazendo, em suma, por que eu estou fazendo, né? Eu vou olhar, então eu estou lá. Ah, eu tive essa experiência de sucesso, eu estou apegado a isso. Então, se eu estou apegado a isso, essa é a minha identidade. Então, tem uma certa... Mas aí eu vou perguntar de novo para mim mesmo, né? Mas por que eu tenho essa experiência de sucesso? Por que eu estou apegado a isso? Porque eu planejei. Em algum momento eu planejei. Eu quis isso, eu planejei. Eu queria trabalhar naquele lugar. Eu queria me relacionar com aquela pessoa. Uhum. Eu estou usando esses dois exemplos. Mas por que você quis isso? Ah, porque eu gosto. Chegamos de novo na cegueira. Ops. Chegamos de novo no sétimo elo. Mas o gosto tem uma certa... Por que é uma cegueira? Você já experimentou confrontar alguém assim? Tipo comida mesmo, né? Ah, vamos pegar lá, a gente está lá almoçando, aí você vai na casa de alguém e aí a pessoa te oferece quiabo. E é o teu pior prato, assim. Ah, não, quiabo não. Né? Eu me lembro da monja, a monja Jigmitsu Chozen, ela contando a história no Zen, né? Mas depois eu conto. O quiabo é assim, você está lá, oferece para a pessoa, come um quiabo. Ah, hoje eu não quero, obrigado. Aí a pessoa insiste, entende? Aí você fala, cara, não, eu não estou afim. Aí a pessoa insiste de novo, não, eu não quero mesmo, obrigado. Aí quando a pessoa vem na quarta vez, cara, eu não gosto. Você entende que o não gosto parece que é uma fronteira para nós, assim, tipo, tá justificado, eu não preciso de mais nada depois do não gosto. Se a pessoa foi a quinta vez, cara, o que você não entendeu? O não gosto é uma fronteira para nós. Parece que é totalmente, oh, cara, não gosto disso. Não gosto, acabou, não preciso de nenhuma outra explanação. Mas por que você não gosta? Não tem um porquê que eu não gosto. Eu não gosto porque eu não gosto. Não me enche. Então, e isso é a cegueira. Só que a pessoa não percebe que ela imantou aquele determinado objeto como se aquilo fosse uma coisa terrível. Né? Não tem nada no quiabo que seja gosto ou não gosto, a não ser a própria coisa interna dela. Mas a pessoa está completamente focada. E estamos falando de quiabo, né? Mas tem outras coisas que a forma de ser das outras pessoas, de agir das outras pessoas, que a gente também vai falar que não gosta, e que isso, que aquilo. Mas a gente imanta aquilo e não percebe que está imantando. Quarto elo, Namarupa. Mas, por exemplo, tá, não tá no quiabo, porque tem gente que ama quiabo, eu amo quiabo, tem gente que odeia quiabo. Mas e se o quiabo faz mal para a pessoa? Ela come quiabo e dá uma alergia, tá no quiabo. Aí ela vai gerar o não gosto porque faz mal para ela. Então, Mas pode ser também que, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Eu adoro queijo. Queijo foi o centro da minha vida por muito tempo. É um grande martírio para mim não poder comer queijo. Mas o queijo não gosta de mim. Eu gosto muito mais de comer queijo. Nossa, maneira de ver. É o queijo que não Não, vai não é fazer. nem o queijo nem ele. É a relação. É uma relação tóxica. Assim. É uma combinação explosiva. Né? aí, quando chega nisso, a gente está colocando
É claro, se a gente... Eu vou aqui buscar, né, que a gente não precisa ter grandes seeds, né? Mas tem mestres que têm esse seed, assim, que estão além do corpo. Mas a gente tem uma conexão muito forte com o corpo. Então, nós acreditamos muito no corpo, né? Então, a gente é um pouco vítima dessas sensações do corpo, né? Então, a gente acaba não conseguindo ultrapassar. E a gente... Mas em alguns momentos a gente consegue. Vou colocar um exemplo. O nosso corpo está cansado. Suponha, você trabalhou o dia inteiro, já tem vindo uma semana, e aí você, de repente, vamos supor que você chega em casa e seu filho está doente. E aí, para onde foi o cansaço? Some. Ah, tudo bem, vai, você não tem filho, mas você chega, o seu pai está com algum problema, sua mãe está com algum problema, está passando mal. Ô, velho, se vira aí, cara, eu tô mal, eu tô muito cansado, não, pede para outro. Não vai acontecer. Entende? A mente da pessoa faz brotar energia. Da onde? Entende? Por quê? Porque a mente vai para outro lugar, ela não está mais focada no cansaço. Tanto é que as pessoas, os workaholics, por exemplo, né? Ou o pessoal que fica jogando, que não vai no banheiro, não sente fome, não sente necessidade, tem problema de saúde, a mente dele está em algum lugar. Então, aí, se a gente fala assim, não, realmente, eu tenho essa dificuldade com lactose, com trigo, celíaco, tenho, né? Ok. Assim como o diabético não pode com açúcar, né? É bom que a pessoa... Mas aí fica a relação de amor e ódio, né? Mas isso é o apego, né? O apego à substância. Quando o seu corpo rejeita, é como a pessoa que come cebola e passa mal. Entende? Aí tem mestres, aí tem uma história de um mestre que, na Índia, né? Sabe como é que é o padrão de higiene de limpeza da Índia, né? Ela já foi para a Índia, ela sabe como é que é, né? É top 10, né? Só que não. Aí começaram a falar com um mestre que ele estava bebendo muito. Aí o atendente dele falou, ó, tá pegando meio mal, que você anda bebendo muito aí e tal. Aí ele só pegou assim, o copo dele assim, pegou a água que estava passando na rua assim e bebeu. E ofereceu pro aluno, né? Aí o aluno, não, obrigado, já entendi. Ou seja, ele não está, o corpo dele não é o ponto. Aí ele morreu com beber aquilo, né? Não morreu. Então tem pessoas, por exemplo, que não vão sofrer as consequências do corpo. Mas aí a mente dele tem um poder desse mestre que é o que é o caso que nós não temos. Então é melhor você não comer tomar o leite, né? Você não comer o quiabo. Entende? Por quê? Porque aí a mente está muito condicionada, o corpo está dominando. Da mesma forma que se você sentar por 2 horas, você não vai aguentar mais. Né? Por quê? Porque a sensação de corpo fala mais alto. E a gente se acredita ser o corpo. Mas a gente é o corpo? Aí na experiência do budismo vai dizer que a gente não é o corpo. Porque quando a gente morrer, a gente deixa o corpo. E aí a nossa mente, a nossa consciência segue. Então, isso está explicado nos 12 elos, quando a gente está dizendo isso, se a gente fosse olhar mais a fundo, é que a gente está no quinto elo. Quinto elo é Shadayatana. A gente entrou, a nossa consciência entrou no corpo. Então, a gente começa a operar limitado aos sentidos do corpo. E a gente acredita nisso.
E não é fácil não acreditar. Tem uma fixação muito grande, tanto é que tem as sensações de corpo e aquilo. Vamos olhar. O homem é pior, né? Mulher ainda é mais forte, né? Mas o homem fica doente e está acabado. Acho que eu estou morrendo. A gente fica mal, prostrado, né? As mulheres não, elas são poderosas. Elas ainda dão conta do recado, né? A gente não, a gente tá. Ou seja, se eu tiver com uma unha encravada, todo o meu universo está cinza. Nada está funcionando. Então, se eu tiver com uma dor nas costas, parece que o mundo está acabando. Entende por quê? Porque aí a nossa conexão com o corpo toma conta. É muito interessante o Kayuchi Yoga, né? O Francisco, que é praticante budista também, ele fala muito disso, né? Então a gente fica lá numa permanência da postura, ou seja, se você está com a dor na perna, escuta, não é a sua mente que está doendo, é só a sua perna. Você não é a sua perna. Fica aí, relaxa, tá tudo bem. Só que não, né? Aquilo tem uma resposta emocional. Aí a pessoa está numa posição e a perna começa a tremer e a mente dela entra em parafuso. Entende? Aí ela tem uma sensação de corpo e ela se identifica com a sensação de corpo e a mente dela vai atrás. É sobre isso. Então, treinamentos no budismo sobre observar o corpo e as sensações do corpo, a mente e os objetos da mente. Por quê? Para a gente criar um afastamento. Nós não somos nem o corpo e nem a mente dual. A gente não é, mas a gente acredita que é. A gente parece que a gente encarnou. No quinto elo é como a gente encarnasse. A gente está dentro do corpo e parece que tudo é recíproco. Não, eu te entendo. Mas aí a gente começa a entrar num campo que a gente fala assim, mas eu não sei se eu consigo superar o corpo. Olha, tudo bem se você não conseguir superar o corpo, tá tudo bem. Se você conseguir superar as emoções, já tá de bom tamanho. Vamos começar por alguma coisa. Porque, talvez a gente não seja mestre, né? A gente não tome a água da rua da Índia. Melhor não tomar mesmo, né? Mas, assim, a gente pode superar algumas emoções, né? Mas a gente começa por esse princípio, a não identificação, né? Então, a gente começa a olhar. A gente é uma consciência que habita o corpo, quinto elo, a gente está dentro, mas a gente está se identificando de tal forma que quando a gente faz o contato com os objetos são externos a nós. O quiabo é externo a nós. Mas sou eu que estou dando significado ao quiabo. Aí vem aquela história, mas isso é químico, né? Aquilo tem um efeito, assim, né? Mas é uma coisa programada pelo corpo. Por isso que tem doença psicossomática, né? Todas as doenças são psicossomáticas, né? A gente somatiza aqui. Então, tudo bem, a gente tem uma limitação. Não vai dar. Então, algumas coisas talvez a gente não consiga ainda. Mas esse é o processo. Então, eu estava lá no nono elo, voltando um pouco, né? Estava no nono elo, e aí, se eu estou apegado, estou explicando, e aí, por que que eu fiquei sustentando? Porque eu planejei, eu quis aquilo. Aí eu falei, tá, mas por que que eu quis? Porque eu gosto, né? E aí eu estava na barreira do gosto, não gosto. Só que quando eu estou nessa barreira do gosto, não gosto, ou de indiferença, eu olho e começo a ver para trás do espelho. Da onde que vem o gosto, não gosto? Então, esse é um processo de entrar para dentro. Agora eu vou pular um pouco, porque do sexto ao primeiro é uma coisa só, é detalhado, a gente pode falar, mas não é sequencial. É muito mais fácil eu olhar através do segundo elo. É uma marca, é uma tendência que eu já tenho. De algumas vidas pode ser. E quando eu falo isso, também tem uma resistência a mudar. Como se manifesta essa resistência? Cara, eu entendi, mas eu não consigo, aquilo vem por dentro.
Tem uma sensação de eu me sentir eu mesmo. Vocês já falaram isso alguma vez? Parece que não sou eu mesmo. É sobre isso, né? A gente é esse eu. É uma identidade. É o personagem se defendendo. Não é o ator. Essa energia é a defesa, que não é só a marca, mas é a defesa da marca. Eu tenho aquela tendência e eu defendo aquela marca. Quando eu defendo, essa energia não é mais o segundo elo, já é o terceiro. A defesa da marca é a energia que defende, aquela energia que surge já é o impulso. Essa energia que surge é o que a gente corresponde ao impulso. Aí tem impulso para fazer. Eu prometi que eu não ia comer açúcar, não prometi, mas aí eu fui lá e comi o doce. Eu prometi que eu não ia comer o leite. Aí eu fui lá e comi aquele queijo. Né? Eu tenho um impulso. Porque eu amo o queijo. Impulso de sobrevivência? Não fosse morto. Também. Não esse instinto de sobrevivência, né? Esse impulso para fazer rápido, tum. Tem uma resposta. Aí tem um estudo, né, do cérebro, né, por exemplo, porque a gente, se não fosse isso, se não fosse essa resposta rápida, a gente tinha sido comido pelo nosso, né, pelos nossos predadores, né? Então foi isso que nos manteve a sobrevivência, né? Então é estudado isso, né? Essa resposta. Mas aqui é como se a gente só fosse um animal, né? E aí a gente é uma consciência, que não, a gente não está falando nem de uma consciência animal, nem uma consciência humana, a gente está falando de consciência. Então a gente não obedece isso. Então aí, novamente, a justificativa que se dá é pelo corpo, né? Pelo estudo do cérebro, né? Pelo mecanismo do cérebro. E a gente não está justificando pelo corpo, a gente está justificando pela consciência. Entendi. Já teve várias experiências Isso. em outras coisas, certo? Faz sentido. Então não é por esse processo. Senão você está tomando novamente, eu entrei no corpo, no quinto elo. Tu apaga as outras experiências e fala que só foi essa, da minha identidade vem só dessa, daí entendi. É como se não houvesse vida antes do corpo, né? Mas também tem que ter o cuidado de não usar como um amuleto, né? Uma amuleta de... isso é uma marca que eu tenho, então não tem nada que eu possa fazer, porque isso já vem de outras vidas, e aí se sustentar nessa teoria de que não tem nada que você possa fazer nessa vida, porque isso já vem com essa marca de tanto tempo que... Não tem nada que eu possa fazer a não ser sofrer, né? Não. Aí é que... veja, até os... Se eu vou seguir o raciocínio lá, a gente estava lá, entramos para dentro do espelho. Aí a gente fala assim, por que eu gosto ou não gosto? Porque eu fiz contato. Aí por que eu fiz contato? Porque eu tenho um corpo. Mas por que eu tenho um corpo? Porque eu aspirei, que é Namarupa. Eu aspirei ter um corpo para, né, manifestar o quê? O primeiro, o segundo e terceiro elo. Né? Não. Mas essa consciência dual é baseada no quê? Essa energia? Pelas marcas. Mas se eu chegar no primeiro elo, que é o ponto, essas marcas são o quê? Expressão da perda da visão espiritual. Então, não justifica. A marca só se sustenta pela falta de clareza, pela responsividade, falta de lucidez, que vai para o terceiro elo. Tem uma energia. Mas se eu olho e falo assim, cara, eu posso seguir essa tendência ou não. Escolha de carreira. Vou pegar um exemplo. A gente tem uma tendência
chega assim, eu gosto, adoro arquitetura, assim, eu acho que eu vou seguir isso. Aí eu estou fazendo o quê? Seguindo a tendência, Uhum. o que eu gosto, né? Mas se a pessoa, vamos trocar, gente, o que que as pessoas estão precisando? Como é que eu posso manifestar uma identidade positiva para o mundo? Eu posso ser outra coisa. Eu posso ser qualquer coisa, eu tenho uma liberdade. Eu tenho facilidade para isso, mas será que isso é o melhor que eu posso oferecer? Você entende? Uhum. A pessoa não está presa à tendência, a não ser que ela responda automaticamente. Eu posso fazer isso ou não. Vou fazer outra coisa. Quantas coisas vocês já fizeram na vida? E geralmente o que desafia é quando é novo, né? Que é algo bem diferente daquilo que até então você acreditava ser o certo. Mas quando você quer algo novo, aí dá bem aquela trava do que eu já sei para fazer algo novo. Mas esse novo eu não conheço. Mas será que vai dar certo? Será que você aceita? Será que eu vou pertencer? Mas até então, todo mundo, ou perante a sociedade, principalmente hoje, isso aqui é importante. Mas, eu tenho muito mais vontade de ir para o outro caminho. Mas, Essa dualidade. mas não é nem vontade, né? Vamos supor, porque a pessoa pode falar assim, eu gosto de desafios, Uhum. né? Mas a pessoa, às vezes, na vida, ela vai por uma questão da família, por uma Uhum. questão do ambiente onde ela está, precisa daquilo. E ela, ok, eu vou fazer isso, porque as pessoas estão precisando. Aí ela, eu não pensei em ser, por exemplo, gestor do Sérgio Cavati, assim, Surgiu. né? E caiu no colo, né? Eu fui ficando. Eu me lembro que eu fui num retiro com o Lama, aí eu falei assim, Lama, e aí? Tinha uns praticantes fazendo retiro de 3 anos, e eu perguntei, Lama, e aí? Tu vai mandar alguém lá para os Cavati, né? Para ajudar a tocar? Aí ele só respondeu, e eu insisti, sabe? Peguei no pé dele, assim. Aí ele só virou e falou assim, no meio do retiro, assim, estamos esperando você, Bruninho. Aí eu, né? Devia ter ficado quieto, né? Aí eu assim, mas comecei a me envolver. Eu nunca fiz, como é que é, infraestrutura de, né? De templo, não, não só de templo, não, de comunidade budista, né? Tinha que fazer comunidade de infraestrutura elétrica, hidráulica, só tinha um terreno lá, né? Enorme. E aí a gente foi se metendo. Eu não Eu sabia tenho nem. um curso EAD de gestor de aldeia do SEB. É isso. Né? Não tinha esse curso, né? Então foi o que foi sendo necessário. Eu tenho, né? Ainda hoje eu falo assim, puxa vida, aí eu estou lá lidando com obra, né? Eu sou basicamente um empreiteiro, né? Eu falo assim, eu gosto é de dar aula aqui, eu me realizo aqui, vamos fazer prática, né? Vamos fazer retiro. Aí de vez em quando eu faço um curso, um retiro, mas o meu dia a dia é lidar com obra, né? É isso. E lidar com pedreiro, comprar material de construção, é ser peão, é se meter lá no meio da obra, né? É isso. Aí eu nem pergunto se eu gosto ou não gosto disso. Eu estou fazendo, porque é o que precisa. É assim que funciona. Aí a gente vai indo. Eventualmente a pessoa até pode gostar daquilo. Mas aí o ponto principal é se a pessoa está aberta, né? Aberta. Então, a gente vê que muitas pessoas começaram a fazer empreendimentos a partir desse lugar, né? Não porque elas gostavam ou não gostavam, mas porque era necessário. Elas viram ali e elas começaram a fazer. Então, é um outro lugar. Então, o não operar por gosto ou não gosto é uma grande riqueza, né? Mas aí o que que vai falando? Mas eu vou ter que me violentar fazer isso, né? Aí parece que a pessoa não tem energia, né? Então, aí no caso, a gente vê muito na estrutura dos ensinamentos,
ponto principal é a motivação, que é quando a gente leu a prece, né, das 7 linhas. Porque qual é o motivo de eu praticar? Ou qual é o motivo de eu fazer alguma coisa? Então, geralmente, a nossa motivação está onde? Vedana, gostar ou não gostar. Esse é o motivo. Mas esse motivo, não vamos nem dizer se é bom ou ruim, ele é limitado. Ele vai produzir uma espécie de sofrimento na pessoa. Porque aquilo não, ele vai chegar o quê? Vai chegar em Janamarana, inevitavelmente. Então, se a pessoa perceber que a identidade que ela está construindo é uma identidade lúdica, é muito melhor. É uma identidade de manifestar ali, naquele momento. E hoje é javali, né? Javali é um porco, né? Vocês lembram da escola? Qual é o coletivo de porco? É vara. Né? O coletivo de porco é vara. Ou seja, a gente tem muitos javalis, muitas identidades. Né? Então, como eu estava brincando com a Viviane tem identidade de professora de yoga, identidade de empresária, né? Identidade de dona de casa, identidade de mãe, de esposa, de filha. Ela tem N identidades, como todo mundo tem. Às vezes dá Bruno, conflito de identidades, né? Entre as nossas identidades. Por exemplo, a identidade de filha com a identidade de esposa. Vamos problema. Fala, Ronaldo. essa questão das identidades, assim, de vez em quando a gente fica tendo esses vislumbres de liberdade entre qual cubo escolher, né? Aham. E daí tu percebe que se manifestando de determinadas formas tu ajuda mais e acaba sendo mais positivo, assim. Mas tem uma diferença entre tu começar a se identificar mais com essas identidades que trazem benefício e tu tá lúcido, né? Isso. Qual é a Não tá com uma máscara de bonzinho, tu tá percebendo que tu tá fazendo aquilo e não se abraçou naquilo, eu não sei bem, assim. Tem algum momento que tu não... Eu imagino que daí seria uma pessoa desperta, né? Ela nunca tá identificada exatamente com aquela identidade, ela tá sempre consciente, assim, do que tá acontecendo, né? É um controle de qualidade, né, Ronaldo? Vamos pensar assim. Vai dar um ruim, né? Quando a pessoa está com um condicionamento positivo. Então, eu posso me treinar a ser uma pessoa acolhedora. Então, eu olho, eu treino, não, eu vou acolher aqueles seres, eu vou acolher aqueles seres, né? Eu estou treinando, não. Eu olho e faço um voto de acolher os seres, mas aí eu, por dentro, estou olhando, putz, mas tem uns que, pelo amor, eu acho que não entraram na fila da... Tipo, será que eles têm a natureza de Buda? Olha, não estou vendo, tá difícil. Entende? Aí você fala assim, tem alguma coisa forçada, não é assim, não é o bodhicitta absoluta, que é o que a gente vai falar. Ou seja, o reconhecimento da natureza ilimitada, a gente ultrapassar o avidya, é que quando eu chego nesse lugar, eu olho naturalmente que todos têm a natureza de Buda, eu não tenho dúvida disso. Agora, quando a pessoa está ali no treinamento, que tem uma identidade de Bodhisattva, que ela está treinando, então ela tem uma bodhicitta relativa, ela tem um voto. Não, eu gostaria de trazer benefício. Mas tem uns que eu olho, eu não consigo, não dá, para mim não dá. Ou seja, tem uma identidade por trás. Entende? Então eu estou treinando. É melhor do que eu estiver olhando assim, eu quero que os outros se explodam. Né? Ou não estou nem interessado nos outros. Mas pelo menos eu estou treinando. Mas ele tem um limite, né? Tem uma hora que a pessoa fala assim, eu estou fora desse negócio. E eu fiz, mas na hora de me acolher, ninguém me acolheu. Estou fora. Aí a pessoa se revolta. Então, essa é a identidade do bonzinho. Entende? Aí a pessoa, ela tranca. Em algum momento ela tranca. Então, é tipo uma barganha. Eu estou fazendo, mas eu quero receber de volta, né? Porque me falaram que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Mas, pô, eu estou fazendo o bem, e aí acontece isso comigo? Não é justo. Eu estou com uma barganha ali com o Buda, com Deus, e aí não deu boa. Estou fora. Né? Aí a pessoa estava na bodhicitta relativa.
Ela tinha o voto e a identidade começa a falar mais alto. É difícil, né? Agora, a ideia do treinamento budista é que a gente comece, mesmo com a bodhicitta relativa, mas a gente não vá perdendo de vista que isso é um treinamento transitório para a gente acessar a natureza última. O que eu quero mesmo é ver que tanto a identidade do bonzinho quanto do ruim, elas estão totalmente perfeitas. Perfeitas como? Elas estão manifestando a natureza última. Quando a pessoa está bonzinha, ela está manifestando aquela coisa. Mas quando ele está ruim, ele está manifestando aquela natureza última também, de um lugar. Agora, se eu realizei verdadeiramente a natureza última, a natureza da minha mente, a minha verdadeira natureza, se eu realizei, ela não é uma visão limitada. Ela não tem um olhar onde eu estou defendendo o meu, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não tem isso. Porque ela está com um olhar amplo. Desse lugar não tem visão limitada. Então é natural. Né? E isso é uma coisa. Assim, sempre para mim foi assim, tá, mas... Porque quando falam assim que a natureza última está sempre presente, sempre foi para mim foi assim, mas então eu posso construir em qualquer direção? A natureza última é livre, ela pode construir em qualquer direção. Mas então tanto faz, então eu posso ser uma pessoa terrível, lúcida. Não tem, não funciona, porque a pessoa para ser ela precisa estar autocentrada. Ela precisa estar. Como é que uma pessoa rouba como é que é? Computador de uma escola, né? Assim, por que ela vai lá e rouba todos os computadores da escola? Aí você fala assim, cara, ela está pensando o quê? Ela pode até estar passando dificuldade, mas ela não entendeu que ela está tirando das crianças, do futuro das crianças. Como é que um político pode roubar a verba da educação? Aí você fala assim, cara, onde que a pessoa está sob o poder de avidia? O que ela está pensando? Ela está pensando só no benefício dela. Como é que a gente vai dizer que tem lucidez ali? Não tem lucidez. Ela está completamente avidiada, né? Esse é o termo, né? Está sob o poder de avidia. Ela está dentro da bolha dela, né? Isso aí tá tudo bem, vai dar certo. As crianças vão receber de outro lugar, eu vou ficar com isso daqui, tá tudo certo. Mas é isso. Aí as notícias se sucedem, né? A pessoa. Então, não queria dizer nada, é um caminho sem volta. A consciência, quando se amplia, a gente vai olhando para isso né, de outra forma. Não vai dar para a gente botar debaixo do tapete de volta, né? Então, é um caminho de ampliação. É ampliação da consciência, né? Começa com o motivo, com a motivação. No budismo, a gente vai expressar isso como voto de bodhicitta. Voto de bodhicitta é de agora em diante eu vou buscar a iluminação para trazer benefício para mim e para os outros seres. Eu estou dentro disso. Mas enquanto eu estou separado, eu falo, eu vou buscar trazer benefício para mim. Quando eu atinjo, não faz sentido eu falar, eu vou para mim e para os outros seres. É para todos os seres, do qual eu faço parte. É inseparável. Mas enquanto eu estou olhando separado, ok, nós estamos olhando separado. Então, o ponto da não causalidade, né? Que é quando a gente chega na etapa que você olhou, assim, me presta aqui o teu texto aqui, nesse liberação dos 12 elos, né? Tá aí no texto de vocês. Eu posso dizer ou não, né? Então eu vou ler aqui, ó.
Esse é o que nós vamos praticar mais amanhã, né? Então, eu, tipo, estabeleci um fundamento, uma base, e aí, ó, pensar, contemplar e repousar. Ali na primeira fase, né? No fato de que cada elo manifesta a liberdade que é criado. No fato de que cada elo manifesta a liberdade que é criado, construído por luminosidade. Cada elo manifesta a liberdade. Então, a nossa verdadeira natureza tem a liberdade de manifestar. O primeiro elo, o segundo elo, o terceiro elo, o quarto elo. Mas aquilo é criado, é construído. O que significa ser construído, né? Ele é limitado. Ele é uma coisa, é uma experiência que surge. Ele não é uma realidade. O quiabo não é real. Né? É isso. Ele é construído pela luminosidade da mente. Não quer dizer que os sintomas pelo corpo não são luminosidade da mente também. A mente constrói, né? Esses efeitos todos. A pessoa constrói câncer, né? É uma resposta. Repousar. Então, eu vou pensar, entender cognitivamente, contemplar, buscar exemplos e repousar, voltar para a estabilidade. No fato de que cada elo, aí eu pego um elo lá, vamos pegar segundo elo, o elo que tem todas as marcas kármicas, as tendências. O outro nome para isso é depósito das marcas de sanskaras, é alaya vijnana, aquele conjunto de possibilidades. É como se, no fim de semana, o que eu vou fazer? Por onde a sua mente vai? O que eu vou fazer? Mas tem um conjunto de possibilidades infinitas, né? Mas dentro da nossa mente, talvez a gente não pense certas coisas. Né? Eu não vou pular de body jump, aquele, né? Aquele que pula naquela corda elástica lá. É body... Bungee. Como? Bungee jump. Bungee jump. Bungee jump. Não está dentro do meu live, né? Não tem nenhum lung para aquilo. Paraquedas. Isso, um saltar de paraquedas. Não surge, né, na pessoa, né? E aí, vamos? Né? Então, é isso, né? Para alguns surge, outros não surge. Então, não faz parte da laia viginana da pessoa. Ela nem pensa sobre aquilo, nem cogita a possibilidade. Pode ser. Não é nem indiferente, não surge. Então, não está no... Né? Mas aí, através do pensar, contemplar e repousar, poder dizer ou não para cada um dos elos e que isso venha a fazer sentido realmente. O que é o ou não? O ou não representa a liberdade de não seguir a responsividade. Então, eu, por exemplo, o quarto elo, eu imanto determinadas coisas. O sino é sino, né? Ou o leite é bom, mas eu não posso. Eu imanto o leite. O queijo é gostoso. Eu imanto o queijo. Né? Então, aí é o processo que eu dou solidez. Aí, quando a gente diz ou não a liberdade, não é que, por exemplo, quando eu falar o queijo é bom, aí eu vou falar, não, o queijo é ruim. Não é o oposto. Fica claro isso? Fica claro isso aí? Ronaldo? Mais ou menos. Então, olha lá, se o Júlio relatou que ele tem a alergia à lactose, né? Então ele não pode com queijo, mas ele adora queijo. Então estamos pegando esse exemplo. Aí eu vou dizer, então quando ele olha o queijo, brota o lung nele, né? Então a gente está falando, se surge no terceiro elo, faz parte do alaya vijnana dele, que ele adora queijo.
e brota uma energia. Queijo Minas. Aí eu vou falar, tu conhece aquele lugar de queijeiro para queijeiro, né? Aí a gente vai falar, trocar as experiências sobre queijo, né? E aí tal queijo e tal queijo, e aí a gente tá, né? Mas aí, quando ele olha para o queijo, que lung que surge? Né? O de querer o queijo. Aí se eu falar, ou não, quer dizer que agora não, sai de retro, queijo, você é a minha destruição. Não é isso. É uma clareza de ver que eu estou colocando brilho no queijo. Se eu estou colocando brilho no queijo, eu posso tirar o brilho no queijo. Então, não é o caso se eu gosto ou não gosto do queijo, não é essa operação que eu estou fazendo. Eu vou fazer assim, olha, o queijo não está me fazendo bem para o meu corpo. Né? Então, eu acho que eu vou dar um tempo no queijo. E está tudo bem. Mas é porque eu vejo que... Mas aí eu posso falar isso cognitivamente. E esse é o nosso ponto principal. Mas quando brota o queijo, eu olho o queijo e falo assim, eu vou tomar aquele remedinho depois que toma, né? Que tem para quem tem problemas de contra lactose, não tem? Hoje eu vou pé na jaca, eu vou comer queijo, porque sem queijo a vida, né, não tem comida ruim, tem comida com pouco queijo. Aí tem toda as estruturas kármicas para quem gosta de queijo, as justificativas todas. Mas é muito simples. Aí a gente fala assim, eu posso botar brilho no queijo ou tirar o brilho do queijo. Não quer dizer que se eu coloco uma luz negra no queijo, eu só estou mudando o polo. Agora eu odeio o queijo. Eu não estou exercendo lucidez, eu não estou vendo o momento que eu olho para o queijo e adiciono que o queijo é especial. É esse o ponto, assim. Porque não está no queijo. Está no meu apego, aquela sensação que o queijo me proporciona, mas eu não quero exatamente o queijo, eu quero a sensação que o queijo me proporciona. Então, se o queijo me proporciona, eu digo que é o queijo. E aí eu tenho apego à sensação que aquela substância me produz. Assim funciona um viciado, não que você... é o próprio vício. Então, a pessoa tem um apego àquilo. E aí a nossa identidade, ela se sente mais viva quando eu sustento isso. Se eu tiro isso, parece que a minha identidade morre. A gente vai ter que olhar isso com mais calma. Dito assim, ainda não está muito claro. Mas vamos lá. Dizer ou não é uma noção de liberdade frente aos condicionamentos. É isso que a gente está querendo chegar. E essa é a verdadeira essência da vacuidade. Como fala essa palavra, vacuidade? O que vem para vocês? Vazio. E aí, o que vem? Vacuidade. Vácuo. Que não propaga. Então, no budismo, essa palavra ela tem vacuidade ou vazio. Né? E aí a gente deveria adicionar a seguinte expressão logo depois, para a gente não se confundir. É vazio de existência inerente. Aí, vazio de existência inerente. Então, essa é a verdadeira essência da vacuidade. Então, quando eu falo, o sino é vazio, o quadro é vazio, o chão é vazio, o Bruno é vazio, vazio de existência inerente. O quadro é vazio de existência inerente. O que é? Existir por si só, inerente, ele existe por si só. Então, ele não existe por si só, ele existe dentro de uma relação. O sino existe dentro de uma relação, o quadro existe dentro de uma relação. O cupim que está lá naquela moldura, está achando que ele está no quadro de Padmasambhava? Não. Se vocês já ouviram falar de Padmasambhava? Já tinham ouvido? Um pouquinho? Vocês já tinham ouvido?
Ouvir, só ouvir. Só ouvir. Então, e aí, né? O que não faz sentido o Padmasambhava a pessoa que não, né? Não. Então, para nós aqui, tá meio borrada, podia ser melhorzinha a figura e tal. A pessoa nem, né? Pode apreciar muito, não dá para distinguir muito esse velho, né? Então, mas aí a pessoa não tem essa conexão. Então, não existe para ela Padmasambhava. Para o cupim, muito menos. E se virar um escritório, o que eles vão fazer? Se não tiver nenhum budista, vão tirar o quadro, né? Então, aí a gente vai olhando. O sino, a gente já viu vários exemplos. Se botar a aguinha aqui para o cuidador de pet, acabou o sino, virou pote. Agora não está muito em moda, né? Mas se a gente botar com o Durepox aqui, umas coisinhas aqui, vira um cinzeiro, né? E aí, vocês não estão fumando, né? Então vocês nem surgem, né? Tem algum fumante aí? Né? Opa, olha aí, ó, um cinzeiro. Né? Então a gente tem aí uma coisinha assim, né? Aí a pessoa, não, no meu sino não vem não. E aí vazio de existência inerente, muito importante isso aí. Que isso é a noção de liberdade frente aos condicionamentos. Então, voltando lá ao exemplo do leite. O leite é vazio de existência inerente. Não tem gostoso no leite, a não ser na relação do leite com o Júlio. Surge, coemerge um leite maravilhoso. Né? Aí surge, coemerge Dani e Quiabo em uma relação, né? Para outras pessoas coemerge diferente. E assim vai. Percebemos que o que está diante de nós é inseparável de nós. Portanto, não é fixo. Não é fixo. Também o Lama usa, não é sólido. Ou não é real. Cara, isso é a realidade. Aí a pessoa chega e fala assim, não, isso é assim mesmo, não tem como. Como ela está querendo me provar de alguma coisa química do corpo, né? Que aí também não é. Né? É aquele corpo que vai se estruturando para aquele determinado tipo de coisa. Não há natureza inerente. Não há uma natureza que exista por si só. Surge junto. Coemerge. Essa palavra é fundamental. Coemerge. Como é que surge o sino? Mas aí, porque é importante, tá, mas se o sino é vazio, então não é vazio de existência, então não existe o sino? Não, ele está aqui. Como não existe, né? Existe, o sino é duro, está aqui. Vou te dar uma sinada para você ver se não é. Não, está aqui, o sino existe. Como ele não existe? Mas ele surge por coemergência com os praticantes. Então, no exato momento que eu olho como praticante, surge o sino. E aí eu toco o sino e todo mundo... E aí a gente vai praticar. Assim como surge o leite, como surge o quiabo, como surgem as pessoas, as relações, e tudo que a gente estava analisando. As coisas surgem na relação. Mas na hora eu não me dou conta. Parece que as coisas são pré-existentes, já estavam lá, o sino já estava aqui. Mas eu boto o olho e faço surgir. Está no olho. Não está no olho, está na mente, está na visão. Nessa compreensão que a gente está sustentando. Mas a gente não percebe que está sustentando. E esse que é o ponto. Perceber que a gente está sustentando isso é a lucidez, é o primeiro passo para falar assim, bom, eu posso fazer isso ou não, eu posso fazer outra coisa. E junto com isso ter a experiência da energia correspondente. Né? Quando percebemos que as várias experiências podem ser traduzidas de um outro modo, quando percebemos que as várias experiências podem ser traduzidas de um outro modo, ou seja, há um ou não
sempre tem um ou não. Em cada coisa, nós temos esse mecanismo rápido de vacuidade. Então, é para a gente ganhar a liberdade diante dos processos que surgirem para nós. É como que eu parasse assim, aí surge a experiência que eu estou preso, fixado. Aí eu, vou fazer tal coisa. É a resposta, né, automática que surge em nós. Porque a gente já está praticando um tempo, sem prática, a pessoa simplesmente vai fazer mesmo, né? E está tudo bem. Mas se a pessoa é o praticante, ela fala assim, surgiu um impulso. Aí ela fala, vou fazer isso ou não. Eu tenho uma outra possibilidade? Eu posso olhar de outro lugar? Isso é um treinamento. Aí a pessoa pode olhar. Não tem jeito, é assim mesmo. Ela está fixada. Ou a gente diz avidiada. Ela começou a pegar o sol aí? Não, ainda dá para escapar. Fechar a cortina. Faz o senhor. Vamos lá. Um minutinho que a gente vai fechar a cortina. Tá ruim.